Seja bem-vindo à Academia Matemática RJ. Meu nome é Rielson Fragoso e hoje vamos para mais uma aula da UBMAP Mirim. Nessa sequência de vídeos, provavelmente eu vou dividir em alguns vídeos essa prova. A gente vai resolver a prova da UBMAP Mirim 2, que abrange ali os quarto e quinto anos, fase 1 de 2022. Então eu vou passar a prova toda aqui antes, para você poder pausar e ir resolvendo a prova. Ou então você pode sempre entrar lá no site oficial da Olimpíada Mirim e ir na seção de material didático, baixar as provas e soluções, tá? Caso queira imprimir ou fazer no PDF. Mas, se não for possível, você vai ter a oportunidade de fazer isso aqui pelo vídeo. Só pausar, ler a questão, tentar resolver e aí depois você assiste as resoluções. Questão 1. Qual número vai aparecer após encaixar as peças do quebra-cabeça? Essa aqui se trata de uma questão de percepção visual, né? Você tem que trabalhar o objeto e rotacionar ele na sua mente, né? Na cabeça. Existem algumas técnicas de abordagem, né? Para esse problema. Você tenta observar quais são os símbolos que são problemáticos. A gente observa que esse aqui é problemático, porque ele pode ser um 6 ou pode ser um 9, né? Então a gente começa trabalhando com os que são menos problemáticos. Então a gente rotaciona, por exemplo, esse 4. Tenta deixar ele em pé. E aí a peça dele vai ficar mais ou menos isso aqui, né? Beleza. E aí a gente fica na dúvida, tá? Agora o 8 pode encaixar ali. E essa aqui, que pode ser um 6 ou um 9, também pode. Na verdade, a gente começa já a ver que para ela ser um 6, ela teria que ser a primeira, né? Mas se ela fosse a primeira, o quebra-cabeça não ia se montar corretamente. Porque aí o 8 ia vir para cá, né? Ou então o 4, mas aí o 4 ia ficar de cabeça para baixo, né? E esse número não existe. Então a gente percebe que a 6 não pode vir primeiro. Primeiro tem que ser o 4. E se ela virar um 9, então ela vai ficar com esse buraquinho para a esquerda, né? Então ela não pode ser a primeira sendo um 9. Então, sabemos que tem que começar com a peça número 4. E agora, vem o 9 e encaixa aqui. Se for isso, então o 8 não tem encaixe. Então, obrigatoriamente, a gente tem que encaixar aqui a peça 8, né? E aí vai ficar mais ou menos assim. E por fim, se a gente rotaciona essa peça, ela vai virar um 9 e vai encaixar corretamente aqui com a peça 8, formando o número 489, o gabarito letra B. Eu tentei aqui usar recursos que a criança, você provavelmente vai ter na prova, né? Mas a gente pode aproveitar aqui, tenta rotacionar um pouquinho. Aproveitar desse artifício.
Então, a gente tem aqui a peça 4. Deixa eu ver onde que eu consigo acionar. Aqui. Demorou, mas achou. Então, a gente alinhou ela aqui. E aí, agora a gente pega a... Vai dar pra cortar bonitinho, né? Vai ficar pegando um pedaço da outra. Ajusta aqui de novo. Tenta caçar de novo a rotação. E aí ela vem mais ou menos... E ficou um tamanho bem, tipo... Ela vem mais ou menos assim, né? E o mesmo pra essa peça aqui. Não vai ficar perfeito por causa do... O corte pega a parte em branco ali também. Mas é só pra ilustrar um pouco melhor a ideia. A luta aqui de novo. Aí. Temos o nosso 9. E aí, ó. Encaixaria bonitinho. Questão 2. Mais uma questão de percepção visual. Janaína é desenhista e começou a fazer o desenho de um castelo. E aqui está o desenho dela. Qual das alternativas abaixo não é um pedaço do desenho de Janaína? Então, atenção. Quero alternativa que não corresponde a algum pedaço do desenho. É importante sempre praticar o primeiro passo da resolução de um problema, que é o se você entendeu o que foi pedido e o que foi informado. Então, a nossa resposta será a alternativa que apresenta uma imagem e não tem aqui, se a gente fizer pedaços, né, não consegue achar essa imagem de jeito nenhum aqui. Então, uma das maneiras de se resolver é a gente ir testando. Então, a gente começa pela alternativa A. E tem esse desenho aqui, a gente vê se a gente se conseguimos encontrar ele. Se a gente conseguir encontrar esse pedaço aqui em algum pedaço desse desenho, então essa não é a nossa resposta. De cara, a gente analisando aqui, ó, consegue achar a alternativa A nesse pedaço. Ó. Então, nesse pedaço aqui, a gente tem um desenho igual à alternativa A. Então, a alternativa A não pode ser a nossa resposta. A alternativa B, tem que achar uma figura, um pedaço do desenho da Janaína com essa figura aqui. A gente vai analisando, né, em partes e tal, vai seccionando. Aqui tem algo parecido, né? Mas só tem um triângulo. A gente quer 2 triângulos seguidos e no mesmo nível, né? Na mesma altura. Então a gente percebe que não encontra. Então aqui já temos nossa resposta, porque só pode ter uma resposta correta, né? Mas para confirmarmos, vamos testar as outras. Alternativa C. A gente consegue encontrar esse pedaço aqui? Consegue encontrar aqui, ó. Então, a alternativa C também está fora. Alternativa D, a gente já viu quando procurou a B, né? A alternativa D está aqui, ó. Então não pode ser resposta também. Por fim, a alternativa E, a gente consegue nesse pedaço do desenho do castelo. Também não pode ser resposta. Gabarito letra B. Questão 3. Um carrinho de um supermercado tem 70 centímetros de comprimento. 2 carrinhos encaixados têm 80 centímetros de comprimento. Quantos centímetros de comprimento tem 5 carrinhos encaixados? Tá. Então eu entendi o que ele informou. Um carrinho tem 70 centímetros. Se eu tiver 2 encaixados e medir o comprimento de ponta a ponta, fica 80 centímetros agora. Ou seja, com um eu tenho 70 centímetros de ponta a ponta. Quando eu encaixo, eu junto 2 carrinhos,
eu ganho mais 10 centímetros de comprimento. Então isso me indica que a cada carrinho que eu encaixo, eu ganho 10 centímetros de comprimento quando eu faço essa medição. Então, quantos centímetros de comprimento tem 5 carrinhos? Você pode pensar de uma maneira direta, que é 70 centímetros mais 4 vezes 10 centímetros, certo? Eu tenho o primeiro carrinho, depois eu encaixo mais 4. Então, e a cada carrinho que eu encaixo a mais, aumenta 10 centímetros esse comprimento total, né? Então fica 70 centímetros mais 4 vezes 10. 4 vezes 10 é igual a 40. Então 70 mais 40 fica 110 centímetros. Então nossa resposta, gabarito é letra B. Outro jeito de se pensar seria você ir contando manualmente, mas o ponto-chave estava em entender que a cada carrinho que você está acrescentando, você está ganhando 10 centímetros de comprimento nessa medida. Então, eu poderia saber que aqui ó, tem 70, é o primeiro carrinho. Eu vim com o segundo, foi para 80 centímetros. Eu vim com o terceiro, foi para 90. Eu vim com o quarto, foi para 100. E finalmente, quando eu encaixei o quinto, fiquei com 110 centímetros nessa medição aqui, ó. Questão 4. A chave do desenho é capaz de abrir qual das fechaduras abaixo? Também mais uma questão de percepção visual, né? Temos que rotacionar o objeto, tentar calcular mentalmente se faz sentido ou não os desenhos, né? Ou a gente pode tentar desenvolver técnicas para fazer o filtro das alternativas, né? Por exemplo, a nossa figura é essa chave aqui. E a gente quer analisar qual fechadura que ela se encaixa. Analisando aqui de cima para baixo, pensa que eu vou pegar essa ponta aqui, né? E virar assim, virar a chave para cá. Virar ela aqui pro outro lado, né? Então, eu vou manter ela nessa posição aqui, de, de cima para baixo. Onde em cima vai estar a bolinha. E aí embaixo tem essa barra pequena. E aí mais embaixo tem a barra grande, nessa ordem, né? Assim, mais ou menos. Certo? E aí quando eu virar, isso aqui tudo vai pro lado de lá. Então eu vou ter a bolinha, a barra pequena e a barra grande. Assim. Então agora eu vou procurar a alternativa que mais se pareça com isso daqui, né? E analisando bem, a gente fica com a alternativa A. A mais parecidinha depois é a B, que dá uma enganada, né? Ou a D também pode confundir um pouco. Mas nosso gabarito é letra A. Questão 5. Questão de raciocínio lógico. Ontem Maria disse: depois de amanhã será quarta-feira. Então, que dia é hoje? A gente vai criar um esquema para nos ajudar a entender melhor. Atenção! A frase que foi afirmada pela Maria na linha temporal foi ontem. Imagina que você está tendo uma conversa hoje e a pessoa chega para você e fala: ontem Maria disse o seguinte, depois de amanhã será quarta-feira. Então a discussão está acontecendo hoje. Só que a Maria disse a frase ontem. Então aqui tem o ontem, foi quando ela disse a frase. Aqui tem hoje, que é o que a gente está interessado. E olha
Olha a sacada. Ontem ela disse que depois de amanhã é quarta-feira. Agora a gente finge que a gente tá no ontem. Se a gente tá no ontem, o depois de amanhã é um dia depois de hoje. Parece um pouco confuso, mas vai com calma que dá. Se eu digo que hoje, se eu tô aqui no hoje e falo depois de amanhã, então vai ter amanhã e depois de amanhã, certo? Vai pular 2 dias. Então, o depois de amanhã, da data que ela disse isso, que foi ontem, vai ser o amanhã de hoje. Vai ser esse aqui, ó. Então, aqui é quarta-feira, ok? Se não entendeu, volta o vídeo até entender esse raciocínio. Ou então tenta fazer você o seu esquema. E aí, tendo essa sacada, agora a gente consegue matar a charada. A gente quer saber que dia da semana é hoje. Então, se amanhã é quarta-feira, quer dizer que hoje é um dia antes de amanhã. E um dia antes da quarta é a terça. O gabarito, letra B.